Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa live de hoje, sejam bem-vindos. Boa noite. Tudo bem, gente? Oi, Rejane, oi, Mari, oi, Marília. Bem-vindas à live de hoje. Hoje tem assunto especial, hein, gente? Hoje a gente vai falar das nossas emoções, do controle das nossas emoções, da importância que a gente tem de fazer o uso correto ali dos óleos essenciais, da aromaterapia, para nos ajudar a controlar as emoções no nosso dia que é tão corrido, nas nossas tarefas que são tão inúmeras, né? No dia a dia a gente tem muitas tarefas para fazer, muitas coisas para administrar, gerenciar ao mesmo tempo, e nada melhor do que saber como controlar as emoções, não num passe de mágica, mas de uma forma natural, que não traga nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de efeito colateral, nenhum efeito tóxico, acumulativo, nada disso. A gente vai falar de saúde natural hoje. Essa que é a segunda aula do nosso mini curso de óleos essenciais, nosso mini curso de saúde natural. E se você está aqui, mas não veio do nosso grupo do WhatsApp, não tem problema, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E se você quiser também receber todo o material adicional dessa aula, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link desse grupo do WhatsApp está lá na minha bio. Se você olhar, tem uma série de links. Um deles é o grupo do mini curso. Então, entra lá no grupo do mini curso que você vai ter acesso a um link para ir para esse grupo. Você pode convidar outras pessoas também, indicar o nosso Instagram, indicar essa live através daquele aviãozinho que tem ali embaixo, num dos ícones que tem no Instagram. Você pode clicar no aviãozinho e enviar o link dessa live para qualquer pessoa que você quiser ali no inbox, tá bom? Então, qual que é a importância de você fazer parte do grupo também? Naquele grupo, nós vamos compartilhar todas as informações adicionais aos temas que estão sendo abordados aqui. Então, lá você vai ver a lista de presença, que ela é importante para você receber o certificado do curso depois, o PDF da aula. Então, aqui a gente tem uma live limitada, de no máximo 1 hora. Aqui eu vou abordar 3 aspectos. Então, são as emoções, o sono e o foco. Então, muitas vezes, algumas informações complementares você vai encontrar lá nesse PDF que eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp. Então, vai lá no link da minha bio se você não entrou ainda, clica lá que você vai participar do nosso grupo, vai ter um tempo de grupo aberto para você tirar suas dúvidas. Aqui, ontem no finalzinho, inclusive, eu peço desculpas porque teve alguma questão técnica ali que os controles não funcionavam, não atualizavam os controles ou os comentários, eu não conseguia encerrar a live também, enfim. Mas não perdi, ela tá salva. Quem quiser voltar e rever o conteúdo, tá à disposição por tempo limitado, tá? Porque como a gente fala de saúde, de cura natural e etc., esses são assuntos um pouco sensíveis para a mídia social, né? Então eu vou deixar ali um tempinho e depois eu vou removendo ao final do mini curso. Esse mini curso ele começou ontem, na segunda-feira, ele vai até quinta-feira. Quinta-feira é o último dia. Depois eu vou colocar na descrição da live que vai ficar gravada toda a nossa programação, quais são as próximas aulas, tudo certinho. E aí vocês poderão saber quais são os próximos assuntos, convidar pessoas que talvez tenham interesse nesses assuntos também. Uma coisa também que eu falei para quem está aqui no nosso grupo é que quem ficar até o final vai ter uma novidade exclusiva e são algumas promoções relacionadas aos óleos essenciais, aos kits e tudo mais, e são promoções que nem mesmo a do Terra oferece. Então são coisas ali exclusivas da nossa equipe, mas que eu só vou revelar no último dia de live. Vocês vão ter que segurar um pouquinho a ansiedade para saber, mas eu tenho certeza que vai valer a pena para quem chegar até o final, para receber o certificado e também para ter acesso a essas promoções exclusivas. Uma coisa que eu falei também desde a última live conforme você for prestando atenção no conteúdo, você pode fazer uma autoavaliação.
Eu vi que vocês responderam ali a autoavaliação de saúde no nosso grupo. Eu me baseei naqueles assuntos que foram colocados ali para abordar e preparar todo o conteúdo daqui. Então, não se preocupe que 90% pelo menos de todas as prioridades de bem-estar que vocês colocaram ali, eu vou abordar em alguma live. Se eu já não abordei, eu ainda vou abordar na live de hoje ou nas próximas. Então, você vai sair daqui tendo o seu assunto, a sua dúvida, a sua prioridade respondida em uma das aulas, tá? Para quem não me conhece, eu sou Andréa Balieiro, eu sou aromaterapeuta, eu tenho também uma pós-graduação em fitoterapia e minha especialidade é justamente entender quais são as formas naturais para o cuidado da saúde. Além disso, o que me levou a essas especializações e tudo, foi uma história pessoal de um diagnóstico de lúpus, né? Então, só tirar uns minutinhos para contar um pouquinho a minha história, para vocês saberem por que isso se tornou um propósito para mim, que é compartilhar os óleos essenciais e o estilo de vida com saúde natural. Então, diagnosticada com essa doença autoimune que é o lúpus, eu me vi com a qualidade de vida totalmente deteriorada e eu decidi procurar uma solução ao invés de me entregar para isso, né? Para quem não conhece, o lúpus é uma doença reumatológica, ela limita as suas movimentações porque inflama todas as suas articulações, gera manchas de pele vermelho escura em alto relevo, pode, em situações assim mais graves, afetar até mesmo os rins, os pulmões e o coração. O meu nunca chegou nesse estágio, né? Mas eu cheguei a ter a minha movimentação limitada e cheguei a tomar 9 remédios diferentes, né? Então é aquela coisa que a gente já sabe, você começa a tomar um remédio, afeta o estômago, afeta a pressão, afeta outra coisa, tem uma série de efeitos colaterais e aí você começa a tomar remédio para os efeitos colaterais também, quando na verdade necessidade mesmo você tinha de 1 ou 2 no máximo. Foi exatamente o que aconteceu comigo há quase 10 anos atrás e quando eu descobri a aromaterapia, eu fui reduzindo a medicação que eu utilizo, tudo com acompanhamento médico, é importante deixar. Acho que pausou aqui um pouquinho, vou repetir a última frase, tá? É importante deixar claro para vocês essa parte de responsabilidade, né? E que você não vai largar nenhum tipo de tratamento médico que já está em andamento para fazer a experiência com os óleos essenciais. Você vai utilizar junto com a sua medicação de início e conforme o seu estado de saúde for melhorando, o seu próprio médico vai reduzir a medicação que você já utiliza e algumas você nem mais vai precisar utilizar. O meu caso aconteceu, por exemplo, diminuindo medicação para estômago, para pressão, para pele, né? Então, tudo bem que aqui a gente tá com filtro, com um pouquinho de maquiagem e tal, mas assim, eu cheguei num estágio que nem a maquiagem mais grossa, mais poderosa, mais reboco mesmo, cobria as manchas do meu rosto, que elas eram em forma de borboleta. Se você estudar um pouquinho sobre o lúpus, você vê que fica uma manchona aqui, mesmo sem pegar sol, mesmo com protetor, mesmo com todo o cuidado. E foi só o uso dos óleos essenciais, o frankincense, a copaíba, o salubelle, que daí a gente vai ter uma aula especial só sobre pele depois, que deram jeito na minha condição, que melhoraram minha movimentação. Uma coisa assim simples que eu não conseguia fazer era agachar no chão para pegar alguma coisa. Olha que coisa simples, né? Agachar no chão e ter a pressão sobre as articulações do joelho, do calcanhar ali, eu não conseguia fazer isso. Eu precisava pedir para outra pessoa pegar se caísse alguma coisa embaixo da mesa, por exemplo. Andar de bicicleta nem pensar, né? Correr, uma coisa que eu fazia antes e tudo mais, nada disso. Então, os óleos essenciais, conforme eu fui reduzindo a medicação não necessária e mantive só a necessária, isso resgatou a minha qualidade de vida. Então, no momento em que eu passei a ter uma vida normal, se eu não falo que eu tenho lúpus, ninguém sabe.
né? Se eu não comento isso, ninguém sabe, porque eu tenho uma vida totalmente normal. Se eu quiser andar de patins, de bicicleta, eu ando. Se eu quiser nadar, eu nado. Se eu quiser andar, eu ando. Correr eu ainda não consigo muito, não. Mas se eu quiser dar uma tentada, eu ainda consigo mais do que eu conseguiria antes, quando eu tinha o lúpus como diagnóstico, né? É uma doença para a vida toda, então não tem como ser curado do lúpus, mas você pode gerenciar de uma forma que você tenha uma vida totalmente normal. Então, quando eu descobri que através dos óleos essenciais eu tive tudo isso de bom na minha vida, eu descobri também todas as outras coisas que os óleos essenciais faziam, fiz diversos cursos e formações. Isso não era um assunto muito divulgado ainda no Brasil. Então eu aproveitei que eu também tenho uma formação de tradutora e intérprete e fui buscar cursos na Europa, cursos nos Estados Unidos, cursos online e internacionais, mas que traziam toda essa bagagem de um uso há muito tempo e tradicional já da aromaterapia. Então, com essa bagagem, com todas as especializações que eu busquei, aí que eu fui fazer o meu próprio curso e veio de encontro com a oportunidade da Duterra, por isso que hoje eu compartilho as duas coisas. O conhecimento que eu adquiri, que me ajudou e que ajuda outras pessoas, e também a marca que eu uso e que eu confio, que é a Duterra, e ajuda as pessoas a descobrirem o bem que isso pode fazer para elas também. Ok? Então, dada essa introdução para você entender quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual o propósito de tudo isso, agora a gente vai entrar no assunto combinado. A aula de hoje ela vai ser sobre controle emocional, sobre foco, sobre concentração, sobre o sono, né? Então, a gente vai abordar esses assuntos hoje. Eu quero deixar o equilíbrio emocional por último, que é um assunto um pouquinho mais extenso. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o sono, sobre o foco. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Gostaria de investir, mas tenho medo de não sair porque não sei como vender nas redes sociais. Ah, não se preocupe, eu sou uma péssima vendedora, né? Mas eu sei contar a minha história. Então, se eu pegasse todos os meus diplomas, graduações, estudos científicos para falar do óleo essencial, isso convence menos do que minha experiência pessoal. Então, Tainá, fica tranquila, tenha suas experiências positivas com os óleos essenciais e compartilhe elas de uma forma super sincera. O que você usou, o que funcionou para você? Isso vai fazer as outras pessoas se conectarem com você e você vai compartilhar os óleos essenciais naturalmente, tá bom? Então fica tranquila quanto a isso. Mas fiquem até a última aula na quinta-feira, porque como eu falei, eu vou ter uma oportunidade bem interessante para compartilhar com vocês, tanto para quem quer comprar os produtos com um preço melhor, para quem quer ganhar alguns brindes, para quem quer se aprofundar mais no conhecimento, enfim. Fiquem tranquilas que tem uma série de coisas legais que eu vou apresentar para vocês no final, e quem tiver a oportunidade de participar de tudo isso, de aproveitar essas oportunidades, vai ficar à vontade para participar e até de fazer parte da minha equipe de pessoas como eu que compartilham os óleos essenciais, tá bom? Então vamos lá. Quero falar um pouquinho com vocês agora sobre o foco. Então, o foco é uma coisa muito importante, não só para quem trabalha fora, mas para todas as pessoas que têm tarefas comuns também. É muito comum uma pessoa, quando vai falar sobre um assunto, ela rodeia, ela se alonga, ela fala uma série de outras coisas e não vai direto ao ponto. A mensagem talvez não consiga ser compreendida da forma que ela deveria, simplesmente porque não se tem um foco. Então, essa coisa de você ser compreendida serve para tudo. Em um relacionamento, você precisa se comunicar e ser compreendida. Num trabalho que você faça externo, numa apresentação de negócios, numa apresentação de trabalho mesmo, sobre resultados, sobre métricas, sobre desempenho, em um feedback, se você tem funcionários e você precisa aplicar um feedback, sua comunicação precisa ser efetiva, mas você precisa ter um foco, senão você vai contar a história e a pessoa não sabe qual é o objetivo daquilo que você está falando. Então, o foco e a concentração, eles são importantes para estudo, para trabalho, para relacionamento, para as nossas experiências normais. Se eu sou uma pessoa que fica em casa e faz as tarefas de casa, se eu não tenho foco, eu também não consigo saber o que é prioridade e o que não é. Eu não consigo realizar as tarefas que eu deveria realizar.
eu vou perder tempo com tarefas que não são importantes. Então, o foco e a concentração são estados de espírito, estados de ser, de humor, são coisas mentais e emocionais ao mesmo tempo que podem ser planejadas, ou são sensos de concentração que você pode evocar alcançando partes específicas do seu cérebro. Então, existem óleos essenciais que têm esse alcance. Então, tem óleos essenciais que conseguem ativar essas partes mais alerta do seu cérebro, fazendo você ficar mais concentrada, mais produtiva, mais alerta e ter a concentração que você precisa para realizar uma tarefa. Né? Um óleo essencial que fala muito sobre concentração, que evoca esses sentimentos, tem dois, né? Mas o óleo essencial de alecrim, ele é um óleo essencial já conhecido como óleo essencial do foco. Mas tem um outro também, que inclusive faz parte dos principais kits da doTERRA, que é o Peppermint, a hortelã-pimenta. Esses dois óleos essenciais são óleos essenciais do foco. Eles deixam a sua mente alerta. A minha filha ela faz o estudo de um método chamado Kumon. Não sei se vocês entendem ou conhecem, mas é um método japonês de estudo focado em alguns pontos específicos, e o dela é o de matemática, né? Ela gosta de utilizar o óleo essencial de alecrim quando ela começa a estudar e depois quando ela termina também. Quando ela vai fazer um teste, né, quem conhece o método sabe que você avança os estágios através de testes, ela sente o mesmo aroma novamente e ela ativa novamente aquela memória que ela utilizou para estudar o conteúdo. Então, muitas vezes, o fato dela inalar o óleo essencial de alecrim ou peppermint durante o estudo e depois durante a prova faz com que ela se recorde daquele conteúdo que ela estava estudando. Então, o foco dela fica maior durante a prova, a concentração, e ativa a memória daquilo que ela estudou. Então, se você tem aquele problema de repente esquecer as coisas facilmente, perder o foco, esquecer do assunto que estava falando e tudo mais, alecrim e peppermint são os óleos essenciais que vão te ajudar a ativar o foco, a concentração e deixar a sua mente mais alerta, tá bom? No volante também, gente, alecrim e peppermint ajudam a acordar quando você está dirigindo por bastante tempo ou numa viagem mais cansativa. O óleo essencial de alecrim e peppermint, eles têm esse poder de ativar a nossa mente, deixar ela mais alerta e mais focada, tá bom? Ó, tem uma experiência compartilhada ali. Uso peppermint pela manhã para me dar mais energia também. Perfeito, é ótimo. Você respira fundo aquele óleo essencial. Eu também gosto de utilizar antes de fazer a caminhada, para que eu respire melhor, para que refresque o ar e tudo mais, né? Então, são vários usos. A gente vai ver aqui que um óleo essencial, às vezes, tem 50 utilizações diferentes, 50 propósitos diferentes, tá bom? Então, fechando esse assunto de foco e concentração, quando a gente toca nesses assuntos, os óleos essenciais que a gente pensa primeiro são o peppermint e o alecrim. Vai do gosto, do aroma que você achar melhor ou até daquele que você já tem em casa, tá? Voltando agora desse estado de alerta, né, de foco, de concentração, vamos para o oposto. Vamos falar um pouquinho agora do sono, da qualidade do nosso sono. É muito comum, principalmente nós mulheres que gostamos de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, a gente não conseguir desligar a mente na hora de dormir. Sabe quando você deita, prepara tudo, todo mundo já dormiu na casa e você fica pensando ou em tudo que você já fez no dia, ou naquilo que ficou faltando e você tem que fazer no dia seguinte. Às vezes você está preocupada até com uma coisa que é do mês seguinte, uma tarefa que você tem só muito adiante, ou você está preocupada com as necessidades e problemas da família, do trabalho e tudo mais. Quando você está nesse estado reflexivo, é muito difícil você relaxar a mente a ponto de adormecer naturalmente. Então, a sua mente, que era para desligar naquele momento, ela está pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo e ela continua alerta quando ela deveria desligar para repor, igual uma bateria, sabe? Então, assim, o nosso cérebro, ele também precisa de um descanso. Ele não para de trabalhar,
enquanto a gente está dormindo, mas ele reduz a carga de trabalho, digamos assim, e ele repõe uma série de hormônios que a gente precisa para ter a energia de ter um dia bom no dia seguinte, tá? Então, o óleo essencial que vai ajudar com esse relaxamento necessário para sua mente desligar e você ter um sono mais profundo e restaurador é o óleo essencial de lavanda, tá? Então, o óleo essencial de lavanda, ele é seguro para ser utilizado por bebês. Ó, quem não conhece alguma mãe que tem dificuldade de fazer o bebê dormir, né? Então, fazer uma massagenzinha com a lavanda, colocar no difusor, colocar no banho, massagear os pezinhos, né? A barriguinha, que bebê é muito comum ter cólica, as costas, né? Fazer uma massagem relaxante com lavanda pode ser feito. Gestante pode ter massagem com lavanda. Pode colocar no difusor, pode colocar no travesseiro para dormir. A forma mais simples de usar a lavanda para você dormir bem é você pingar uma gotinha em cada ponta do travesseiro. Mesmo sendo óleo, né, óleo essencial, o óleo essencial não é gorduroso, então ele não vai manchar o seu travesseiro, tá? Pode colocar, você vai sentir o aroma do óleo essencial a noite toda e vai promover um sono profundo e restaurador. Só a lavanda que pode fazer isso? Não. Tem outros óleos essenciais que também são calmantes, mas o primeiro óleo essencial que dá pra gente pensar quando a gente fala em relaxamento, em dormir bem, é a lavanda. Outros exemplos, a camomila romana, a erva doce. A gente pode ver que os próprios chás dessas ervas já são conhecidos como chás calmantes, né? Então, esses são outros aromas que têm óleo essencial e que pode ser utilizado também dessa forma para dormir. Uma pessoa perguntou como pode ser usado, eu acredito que ela estava falando ainda do outro assunto. Como que eu uso óleo essencial de peppermint e de alecrim para o foco e a concentração, que era o assunto que a gente estava falando? Sempre na aromaterapia. Sempre que eu falar de algum assunto ou de alguma prioridade, de alguma questão emocional, a primeira via de utilização é a aromática. Por quê? Porque quando a gente inala o óleo essencial aqui, ele já vai para uma parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico. O sistema límbico é a parte do cérebro que gerencia as emoções. Então, o caminho é rapidinho. Você inalou aqui, em alguns segundos, o seu cérebro emocional já absorve essas partículas aromáticas e já evoca as sensações que são de acordo com a propriedade daquele óleo essencial. Então, a informação chega no cérebro, vamos supor que seja lavanda. Mandei a informação, que é o que? A partícula aromática ali da lavanda para o meu cérebro. A parte que está relacionada a relaxamento vai processar essa informação e liberar para o restante do corpo. É como se ela mandasse um comando: corpo, relaxe. Você precisa relaxar, dormir, descansar. Se é durante o dia, ela vai acalmar as emoções, né? Uma pessoa agitada, estressada, ansiosa, ela vai acalmar as emoções. Não necessariamente ela vai dar sono. Pode ser que de uma pessoa para outra os efeitos mudem, porque cada ser humano é único, portanto, o óleo essencial vai agir, às vezes, de uma forma diferente. Pode ser que se você usa lavanda durante o dia, você fica com sono. Aí você vai trocar a lavanda por um outro óleo essencial que te proporcione o efeito semelhante a esse, né? Mas quando eu inalo o alecrim e o peppermint, a informação é outra, né? A assimilação do meu sistema límbico, dessa parte que gerencia as emoções do cérebro, é outra. Você inala, ó, perguntaram ali quantas vezes inala. Eu gosto de pôr uma gotinha apenas na mão e eu gosto de inalar 15 vezes. Mas não é só sentir o cheiro, não. É inalar profundamente. Eu gosto de sentir o óleo essencial chegando lá dentro do meu organismo. Então, se é o peppermint, eu sinto ele chegando até o meu pulmão. Então, ele passa pela área emocional, emite o estado de alerta no corpo, porque o peppermint já é para acordar, para fazer, né, o seu corpo ficar mais alerta, mesma coisa o alecrim. E eu inspiro profundamente 15 vezes, até não ter mais o aroma ali na minha mão, porque o nosso corpo também absorve o óleo essencial, ok? Então, tanto para foco, para concentração e para relaxamento, sono,
Via principal de uso, aromática. Vou pingar uma gota na mão, inalar profundamente 15 vezes e depois eu posso limpar essa mão no pescoço, na nuca, ou lavar as mãos para não ter o perigo de passar no olho enquanto dorme, alguma coisa assim, ok? Então nós falamos de sono, de foco, de concentração. Agora eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que vai levar um pouquinho mais de tempo, que eu trouxe algumas estatísticas para compartilhar com vocês, que é sobre o controle emocional. É um assunto mais delicado, porque dependendo da gravidade do problema, né, da gravidade dos sintomas, se é uma depressão, se é uma síndrome de pânico, se é algo mais profundo, mais frequente, que gera a pensamento suicida, etc., isso jamais pode ser tratado sem o acompanhamento médico. Então, se for preciso, vai envolver psicólogo, se for preciso, vai ter psiquiatra, enfim, vai ter terapeuta e vai ter toda uma equipe especializada para acompanhar essa pessoa. Porque mesmo fazendo uso dos óleos essenciais, o apoio de uma outra pessoa, seja um familiar, seja um profissional, é extremamente necessário. Pessoas assim, com sintomas mais extremos, não podem ficar sozinhas, né? Porque não é nem do controle dela ter esses pensamentos ruins, suicidas, não conseguir parar de chorar, às vezes não conseguir comer, enfim, é necessário o acompanhamento de um familiar, de uma pessoa responsável e também de um profissional. O uso dos óleos essenciais vai entrar como um complemento e como aconteceu comigo, até que, se existe uma medicação controlada, até que essa medicação ela seja reduzida em suas doses e a pessoa se sinta melhor, se sinta mais feliz, entenda o que está acontecendo com ela, saiba lidar com essas emoções, gerenciar essas emoções, porque elas não vão sumir num passe de mágica, né? Quem assistiu já aquele filme Divertidamente, né, viu o quanto é importante o equilíbrio das emoções ali. Nenhuma delas deixa de existir do nada. Todas elas só precisam saber trabalhar juntas. E a gente é que precisa estar no controle disso. Se as emoções estiverem nos controlando, ao invés de nós controlarmos as emoções, a gente não vai conseguir ter uma vida feliz. Né? De forma resumida é isso. Então, os óleos essenciais são uma maneira natural de você se ajudar a ficar no controle da situação quando as emoções elas estão fora de controle. Tá? Quando eu falo emoções, não são as emoções do dia a dia, são emoções mais fortes. É uma ansiedade, uma síndrome de pânico, uma depressão, uma tristeza profunda, um desânimo que a pessoa não quer nem levantar, fazer nada, não é só uma preguicinha, né? A gente tá falando de sintomas emocionais de verdade. Então eu quero compartilhar com vocês uma estatística bem interessante para nos conscientizar sobre essa questão importante das emoções. Primeiro, a ansiedade ela foi eleita como o mal do século. Então, não é um assunto que surgiu de ontem para hoje, é um assunto mais profundo e é o mal do século. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, sabiam disso? Os dados da Organização Mundial de Saúde revelam que 9,3% da nossa população sofre de transtorno de ansiedade, quase o triplo da média mundial. No Brasil são quase 19 milhões de ansiosos. E são ansiosos graves, né? Não é aquela ansiedade normal do dia a dia. São 19 milhões de ansiosos graves. Esse dado já deve até ter atualizado, porque são estatísticas que eu colhi no final da pandemia e já passou um tempinho, né? Então pode ser que isso já aumentou. Mas já são dados alarmantes, imagina isso atualizado para um número ainda maior, né? Qual o número de pessoas que têm depressão no mundo? 320 milhões. Qual o índice de depressão dos últimos 10 anos? Ele aumentou 18,4%. 9,3% dos brasileiros sofrem desse mal. E o custo da depressão e da ansiedade na economia mundial é de $1 trilhão. Isso significa que $1 trilhão
é o gasto mundial com profissionais, com terapias, com tratamentos, com medicação, internações, tudo isso gasto como um custo da depressão mundial. Esse custo ele pode ser reduzido quando a gente usa as terapias naturais para tratar o mal desde o início, não esperar se tornar alguma coisa grave. Então, tudo que existe de superlotação, como eu falei ontem na live de ontem também, tudo que existe de superlotação e falta de estrutura, né, especialmente no sistema público de saúde, pode ser amenizado se todos tiverem mais consciência e conseguirem também cuidar melhor da saúde em casa e evitar ir ao médico, a não ser que seja realmente necessário, né? Então, o plano de saúde preventiva é algo que já está fazendo parte dos programas políticos há muito tempo, mas que até hoje não conseguiu ser implementado de uma forma efetiva. Então, a gente não pode também, falando agora de atitude, esperar que tudo seja resolvido pelo governo. Eu não sou muito a favor disso não, né? E o índice de desemprego, ok, eu vou fazer o meu melhor para não fazer parte desse índice. Então, muitas coisas a gente pode mudar o mundo com atitudes pequenas e começando na nossa casa. Então, o cuidado da saúde é a mesma coisa. O Sistema Único de Saúde é ruim, o sistema público, o sistema privado também não é muito bom. Enfim, o que eu vou fazer para depender o mínimo possível desses sistemas? Então, isso vai começar com uma atitude feita hoje, com ações plantadas hoje, né? O fato de não fazer uma atividade física ou de comer errado, eu não vou sentir a consequência disso agora. Mas e daqui a 10 anos? Como será que eu vou estar? Né? Então parece assim bronquinha de mãe nos filhos, mas não é isso. A gente realmente precisa ter uma consciência maior de melhorar esse nosso estilo de vida, digamos assim, hoje, para a gente ter ali um futuro melhor, né? Desfrutar mais da vida, viver um pouquinho mais e ser uma pessoa que ajuda e não que é ajudado ou dependente de outra pessoa, ok? Quero falar para vocês um pouquinho também que a pandemia foi um grande agravante nesses números, né? A pandemia ela causou muita tristeza, muita dor, desorientação, desilusão, desemprego aumentou, então vários outros fatores econômicos, sociais e até de violência, né? A gente vê que muitas notícias recentes abalaram muitas pessoas e isso foi impactante não só para as famílias de vítimas, como foram os casos lá da invasão das escolas, de massacre e tudo mais, mas quando a gente ouve esse tipo de notícia, isso também nos afeta, somos humanos, né? A gente consegue ter empatia pelas famílias e a gente começa a viver um pouco mais com medo e tudo isso afeta. Se a gente não conseguir ter um controle emocional no nosso dia a dia, isso pode derrubar um número muito maior de pessoas, né, do que o próprio evento em si da violência. Então, são vários fatores sociais, econômicos, que impactam nas nossas emoções. Agora, existem evidências científicas, e são muitas, da eficácia dos óleos essenciais sobre as emoções. Então, existem alguns portais em que você não faz uma busca como no Google, que pode sair qualquer tipo de conteúdo falso ou verdadeiro. Existem portais de medicina e portais acadêmicos, onde todas as pesquisas que você faz só vêm resultados de pesquisas científicas e estudos comprovados. Então, existe o PubMed, por exemplo, que se você pesquisar estudos científicos sobre óleos essenciais sobre as emoções, você vai encontrar diversos estudos comprovando que o óleo essencial de lavanda, por exemplo, ele é eficaz para tratar a depressão, para tratar insônia, ansiedade e tudo mais. Então, é importante para você que não acredita muito ou para aquela pessoa que é um pouco cética, não acredita que isso funcione, são algumas evidências científicas que podem ajudar essa pessoa a entender melhor. Existe no PubMed 312 estudos só sobre os óleos essenciais ansiolíticos e 227 estudos só sobre óleos essenciais
no controle da ansiedade, né? Então ele cita a lavanda como principal, mas tem algumas outras opções também. Agora, falando um pouquinho sobre qualidade de vida, né? Pensa qual foi uma situação que você passou recentemente em que você perdeu o controle das emoções ou que o fato de você não controlar as emoções tenha causado alguma consequência indesejada. Pode ser uma consequência em você, pode ser uma consequência em outra pessoa. Pensa agora um pouquinho. Um minutinho de reflexão, né? Às vezes você discutiu com uma pessoa, às vezes você gritou, às vezes você pode ter sido injustiçada e perder o controle emocional por isso. Você pode ter perdido a razão ao discutir no trabalho, ao iniciar ou continuar uma briga, enfim. A falta de controle emocional, ela pode afetar a gente em vários aspectos. Então, pode afetar o seu relacionamento com a sua família, se você não tem o controle emocional e perde o controle com muita frequência, com seus filhos, com seu cônjuge, com outro familiar, enfim. A gente precisa ter o controle emocional para que a gente possa lidar com as questões do dia a dia. No trabalho, isso pode afetar até uma oportunidade profissional, né? Uma pessoa sem controle emocional dificilmente ou deveria ser um líder numa empresa, né? Como que ela vai lidar com a pressão de resultados de uma equipe, de responder por outras pessoas sem o controle emocional, né? Ou se ela precisa se esforçar muito para ser uma pessoa equilibrada no trabalho e em casa ela já esgotou o estoque de paciência dela e desconta nos familiares, né? Então, não estou dizendo que precisa ser perfeito, né? Acho que todos nós, se a gente parar para pensar, a gente já teve algum momento em que perdeu o controle das emoções, né? Mas eu estou dizendo que se você reconhece que precisa melhorar em algo e existem soluções naturais em que você, de uma forma autônoma, pode utilizar para regularizar essa situação, por que não fazer? Né? Se você pode melhorar o seu relacionamento, a sua comunicação com seus familiares, no trabalho, em casa, em qualquer outro ambiente social, por que não fazer? Então, os óleos essenciais são essa solução. É a solução natural de você buscar o equilíbrio emocional de uma forma natural e melhorar essa relação que você tem com as outras pessoas e também essa comunicação que você tem no meio em que você vive. Ó, tem uma pessoa que fez um comentário legal aqui, ó. Rose Soares. Hoje perdi com o filho que eu queria quebrar ele no cabo de vassoura. Socorro, gente, coitado. Perdi a paciência com o filho. Gente, é normal, né? Bater não é normal, não é isso que eu tô falando. Mas é normal a gente ter situações em que a gente vai passar por dificuldade para controlar ali a raiva, a paciência, o estresse e tudo mais, né? Agora, como que a gente faz para nesse momento ter o equilíbrio a ponto de chamar, sentar, olhar no olho, conversar, explicar, ensinar o certo? Esse é o certo, a gente sabe que é o certo. A gente às vezes assume e coloca um rótulo em nós mesmos, né? Eu não tenho paciência. E aí não se esforça para ter, né? Então, se a gente tem ferramentas que nos ajudam a alcançar o equilíbrio, a ter a paciência, a conseguir levar uma vida melhor, isso vai afetar as próximas gerações, gente. Isso vai afetar, né? As memórias que a gente cria hoje com os nossos filhos, por exemplo, são aquelas que eles vão levar para a vida toda, né? Então, a gente precisa realmente usar essas soluções naturais ao nosso favor e a gente tem os óleos essenciais para isso. Falando de emoções agora, a gente está falando de equilíbrio, né? Ó, e Cristiane, já respondo sua pergunta, tá? Eu tenho um blend de óleos essenciais. Quem assistiu aqui ontem, eu expliquei que blend é uma misturinha de óleos essenciais puros com o mesmo propósito. Então, aqui tem um blend de óleos essenciais chamado Balance
que ele significa justamente equilíbrio. Então, ele não tem só óleos essenciais que relaxam e que acalmam, ele tem também óleos essenciais que estimulam. Então, no momento em que você precisa de controle emocional, Balance é o blend, é o primeiro blend que a gente pensa da doTERRA para alcançar esse equilíbrio. E a gente faz o uso desse óleo com a aromaterapia também. Lembra que eu falei lá no comecinho? Tudo que for para estimular as emoções, eu vou priorizar o uso aromático. Pode ser no difusor, e se eu não tenho difusor, eu vou pingar uma gotinha na minha mão, vou fazer aquela conchinha assim e vou inspirar profundamente 15 vezes, até sentir que o meu corpo realmente absorveu o aroma do óleo essencial. Se você é uma pessoa que todos os dias precisa de controle, você pode usar todos os dias. Se você tem situações de ansiedade várias vezes ao dia, nesse uso aromático não tem limite de uso. Se você precisar utilizar 5 vezes no dia, você pode usar 5 vezes no dia. Tem gente que até usa um colar aromático, pinga a gotinha ali no colar para, precisou, já coloca assim, e já cheira. Já tem um aroma ali para trabalhar nas emoções. Tem gente que faz um rolãozinho, passa aqui no pulso e cheira o tempo todo também. Pode levar no bolso mesmo o óleo essencial, pinga a gotinha aí, inala profundamente 15 vezes, tá? Então, por que 15 vezes? É o tempo que eu percebi que é suficiente para absorver os benefícios do óleo essencial. Não é nem muito e nem pouco, é o suficiente, tá? Então, o blend do equilíbrio emocional é o Balance. Uma gotinha na aromaterapia a cada utilização já é suficiente. Se você tiver o difusor aromático em casa, o difusor ultrassônico, você pinga 5 gotas na aguinha do difusor e ele vai difundir ali no ambiente, tá? Não é a única opção, é a primeira opção de blend para equilíbrio emocional. Mas se eu preciso acalmar a ansiedade, o estresse, a lavanda também é uma ótima opção. Eu gosto de utilizar a lavanda sempre junto com um óleo cítrico. Então, quer ver uma duplinha que é uma das minhas preferidas? Já vou pegar aqui, a lavanda e a tangerina. Por que é uma das minhas preferidas? E pode ser a tangerina, pode ser o óleo de laranja, o de limão, qualquer óleo essencial cítrico. O grapefruit pode ser também, tá? Então, qualquer óleo essencial cítrico eu gosto de misturar com a lavanda, porque os óleos essenciais cítricos, eles inspiram a alegria. Então, alegria, motivação, positivismo é um óleo essencial cítrico. E eu gosto de misturar a calma com a alegria, porque eu não quero só relaxar, eu não quero só dormir. Eu quero ter alegria, eu quero ser mais positiva, eu não quero ficar ali mole, né? Eu quero ficar com disposição, com energia. Então, o Balance tem óleos essenciais que equilibram isso, porque ele tem óleos estimulantes e calmantes trabalhando juntos. E a lavanda com um cítrico, né? No meu caso aqui, meu preferidinho, que é a tangerina, eles também trabalham juntos. No difusor fica uma maravilha, que aroma delicioso. E a gente pode pingar uma gotinha de cada nas mãos, sentir o aroma e a tangerina, gente, eu abrir o vidrinho eu já me sinto mais feliz. Aí depende de uma pessoa para outra, né? Pode ser que você gosta mais da laranja, pode ser que você gosta mais do grapefruit, do limão, enfim. Fica à vontade para escolher o seu cítrico preferido. Mas essa misturinha, gente, é um aroma, assim, delicioso, fora de série. Peppermint com tangerina é muito gostoso também. Eu sinto que ele é um blend mais para amanhã. Sabe quando você acorda e fala, tá, tenho 10 mil coisas para fazer, preciso de ânimo e energia. São esses dois que eu misturo. Peppermint e tangerina, ou peppermint com laranja também. Por quê? Peppermint é para foco, lembra? Foco, concentração, é como se ele falasse, vamos lá. E o cítrico vai falar, faz tudo isso que você tem que fazer, mas faz com alegria, faz feliz, né? Então eu gosto muito dessa duplinha. Pode usar os 3 juntos no difusor? Pode sim, não tem problema. Aí você só pondera o número de gotas, não precisa ser muito, né? Então, se você tem 3, você pode pôr 2 gotas de cada, que somam 6 gotas, já é o suficiente para o aroma ser difundido ali naquele ambiente que você tá bom? E aí, existe também, a doTERRA ela já pensou em tudo, né?
Então, você não precisa ser aromaterapeuta ou ter um conhecimento super mega avançado para entender como fazer o uso dos óleos essenciais. A doTERRA já tem um kit prontinho, que é um kit chamado kit de aromaterapia emocional, né? Então, imagina as emoções sendo colocadas numa caixinha, cada óleo essencial para uma emoção diferente. Então, é uma delícia esse kit, né? Eu não tô com ele todo aqui, e tem um que a minha filha já pegou para ela, que é um que se chama Peace, que quer dizer paz em português, né? Então, ela, adolescente, é assim, né? Com tudo ela se estressa, então ela já tem o olhinho essencial preferido dela, que é o Peace. Quando ela tá chateada com alguma coisa, ela já sente o aroma do olhinho, vai dormir feliz, e ainda à noite eu passo lá e pingo um pouquinho de lavanda no travesseiro para ela acordar calminha no outro dia. E aí eu tenho aqui o Cheer, que eu adoro também, porque ele mistura cítrico com baunilha, que é um aroma mais doce, com cravo, que é um pouquinho mais picante. É uma delícia, gente. E Cheer é um aroma também, uma misturinha de óleos essenciais puros, mas que inspiram a alegria. A doTERRA tem bastante blend que inspira a alegria. Então ela tem o Cheer, ela tem também o Citrus Bliss, que é uma mistura de olhinhos essenciais cítricos e um pouquinho de baunilha também. Tem o Elevation. O Elevation também é um óleo, uma mistura de óleos essenciais que promovem a alegria, a motivação, positividade. Enfim, tem vários produtinhos focados nisso. Aquele das emoções tem como você evocar a paz, a alegria, o perdão, né? Tem alguns que são utilizados até para o luto, né? O amor, né? Que lá é como passion, né? Paixão, para você não só no relacionamento a dois, mas aquela paixão de viver mesmo, de gostar de fazer as coisas, de fazer tudo com bastante motivação. Tem o Motivate, que é para motivação também. Esse passion é mais para te dar inspiração para as coisas, para você ver significado nas coisas que você faz no dia a dia. Enfim, a aromaterapia emocional é um kit maravilhoso que já vem tudo prontinho. Tem versão roll-on e tem versão óleo essencial puro para você pingar e inalar, para você colocar no difusor ou para você passar nos pulsos como se fosse um perfume natural e personalizado para você utilizar no dia a dia. Então, fazendo um super resumão de tudo que a gente falou até agora, que é bastante assunto importante, né? Tá quase chegando em 1 hora já a nossa live. E eu quero deixar um tempinho para vocês também, já que ontem não funcionou a parte das perguntas. Hoje eu vou deixar um tempo para vocês fazerem perguntas também. Mas, resumindo, quando a gente fala de foco e concentração, os óleos que a gente pensa primeiro são peppermint e alecrim, que ativam aquela parte do nosso cérebro que deixa a gente mais alerta. Quando a gente fala de equilíbrio emocional, em geral, né, não de uma emoção específica, mas equilíbrio emocional, a gente tem o Blend Balance, né, o blend do equilíbrio da doTERRA. Quando a gente fala de alegria, a gente tem todos os óleos essenciais cítricos. No kit principal da doTERRA, quando você se cadastra, quando você compra seus primeiros óleos, vem o Tangerina, que é o óleo essencial mais focado nisso. Tem um óleo essencial chave também para as emoções, que eu esqueci de falar dele. Ele tá aqui do lado. É o Frankincense, tá? É o óleo essencial de olíbano. Esse óleo essencial, ele também equilibra as emoções e ele tem uma função a mais, que ele conecta a gente com o divino. O que é conectar com o divino? Independente da sua religião, ele conecta você com um ser superior, com algo que você acredita, com algo maior do que você, que evoca a espiritualidade. Então, ele é utilizado para equilíbrio das emoções, para meditação, ele é muito utilizado também. Pessoas que estão passando por quimioterapia, radioterapia, ele é utilizado nas emoções para essa pessoa se sentir com conforto, se sentir cuidada, se sentir assim, tendo um colo, digamos assim, né? Amparada. Então, é um ótimo óleo essencial para ser utilizado nas emoções. E deixa eu ver se eu esqueci de algum. A lavanda, que é o principal óleo essencial para a gente dormir bem, para a gente relaxar, para controlar a ansiedade, estresse e tudo mais.
Tem outros óleos essenciais também que relaxam, são a camomila romana, a erva doce, que algumas pessoas conhecem como funcho também. Enfim, mas a lavanda é o primeiro que a gente pensa, o mais seguro em relação à utilização em crianças, bebês, gestantes, idosos. Não tem tempo ruim com a lavanda, gente. Todo mundo pode utilizar, ele não tem nenhuma recomendação assim de cuidado excessivo, pode ser utilizado puro ou diluído, sem nenhum risco, né, para a pele ou efeito colateral, nada disso. Agora eu queria que vocês fizessem suas perguntas, queria que vocês falassem para mim se vocês têm alguma pergunta específica sobre o nosso tema de hoje, sobre as emoções, sobre o foco, sobre concentração, algum comentário, fiquem à vontade, gente. Agora o tempo é de vocês. Agora tá funcionando, que eu tô vendo as mensagens de vocês. Eu vi o comentário ali da Val, ó, amo Motivate, uso todos os dias para me motivar. Ele é ótimo, gente. Ele já é laranjinha para mostrar que tem óleo essencial cítrico junto. É uma beleza. Deixa eu ver se eu fiquei sem responder alguma pergunta. Eu vi um comentário aqui da Marlene Correia, lavanda é maravilhosa. É sim, eu também adoro, não fico sem. Pode os 3 juntos no difusor? Pode, a gente já falou sobre isso, né? Pode pôr 2 gotas de cada um. Eu amo essa mistura, me faz muito bem. Ah, deve ser a lavanda com a tangerina, que é uma maravilha também. Deixa eu ver aqui. Cristiane Jonas, lembra de mim? Lembra da minha? Repete pra mim, Cristiane. Eu tô rolando e tô procurando aqui. Menopausa, lavanda, amo. Ah, adorei o assunto. Vamos falar de menopausa, gente. Vamos lá. Não cheguei lá, mas estudei bastante a respeito, porque bastante gente já me procurou para falar sobre isso. Menopausa causa alguns desequilíbrios hormonais, causa o famoso calorão também, né? A pessoa sente mais calor do que o normal, enfim, porque tá mexendo com os hormônios. Para esse calor excessivo, eu gosto de fazer passar uma receita de um spray com peppermint, que o peppermint ele refresca, né? E esse spray, mesmo não estando na menopausa, eu utilizo também em dias muito quentes ou na praia, por exemplo. Esse spray eu compro já o spray daquele marrom para ficar protegido da luz do sol. Eu coloco água e algumas gotas do óleo essencial de peppermint, simples assim. Água e peppermint. E eu borrifo ele no meu rosto, aqui no colo, para que possa refrescar em dias mais quentes. A mesma receita pode ser utilizada quando tiver esse calorão da menopausa. Em relação ao equilíbrio hormonal, existem óleos essenciais específicos como a sálvia esclareia, o gerânio, o ylang-ylang se tiver perda de libido. Enfim, são óleos essenciais que trabalham mais a parte hormonal e são óleos essenciais bem femininos, né? Óleo de sândalo também. E existe um blend da doTERRA também já com esses óleos essenciais. Se você fosse comprar um por um, ia sair um pouco mais caro, mas dura bastante também. Agora, se você quiser um blend específico, o blend específico ele vai fazer com que você tenha os mesmos benefícios dos óleos separadamente, só que todos num roll-on. Você vai passar aqui atrás da orelha, que é uma parte bem vascularizada, que leva o óleo essencial para o corpo todo, nos pulsos, e vai utilizar ele nesse momento, nesse período de menopausa. Ele se chama Claricalm. Ele é um blend com óleos essenciais puros. Se você quiser fazer ele durar mais, você pode comprar outros vidrinhos de roll-on e dividir. Divide ele em 5 vidrinhos, cada um vai ter mais ou menos 2 ml, e você completa com óleo vegetal carreador. O que a gente usa na doTERRA é o óleo de coco fracionado, mas pode ser qualquer outro óleo vegetal carreador, desde que seja um óleo vegetal puro, tá bom? Tem outra pergunta aqui, quanto tempo os óleos começam a fazer efeito? Olha, os óleos essenciais, alguns deles têm efeito imediato, tá? Então, tem até uma informação aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar para vocês, que mostram os segundos certinhos que os óleos essenciais levam para chegar até as células do nosso corpo. Vou dar uma olhadinha aqui
E aí depois eu mostro para vocês. Se eu salvei no celular, não vou conseguir ver agora, mas eu compartilho lá no nosso grupo. Então, se você não tá no grupo do WhatsApp ainda, pode ir lá na minha bio que tem um link para você entrar no grupo do mini curso, tá bom? Seguinte, em segundos, se eu não me engano são 22 segundos, os óleos essenciais já conseguem ser absorvidos pelas células do nosso corpo. Então, por mais que, por exemplo, aquele nariz escorrendo, eu fiz a inalação do óleo essencial, tá, ele ainda tá escorrendo um pouco, mas ele começou a agir, ele já começou a agir ali naquela região que tá precisando dele, né? Ao mesmo tempo, se é um nariz entupido, você inala o óleo essencial de peppermint, é automático. No mesmo minuto, na mesma hora que você inalou o óleo essencial, você já sente desobstruir ali as suas vias aéreas. Óleo essencial de lavanda. Eu tenho um cliente que, com pressão alta ali, ela inalou o óleo essencial de lavanda, depois mediu a pressão de novo e já viu que reduziu. O corpo dela respondeu rápido aos óleos essenciais. Outras pessoas talvez demorem um pouquinho mais para ter essa resposta. Varia um pouquinho de organismo para organismo, porque lembra que a gente falou ontem sobre desintoxicação? Se o seu corpo está mais desintoxicado, ele absorve melhor as coisas. Se ele está um pouco intoxicado, inflamado, consome bastante coisa química industrializada, ele demora um pouquinho mais para absorver o óleo essencial. Por isso que na homeopatia, quando você vai fazer um tratamento, a primeira coisa que ele passa é uma série de medicações naturais para você limpar o organismo primeiro, para depois ele receitar o que realmente vai te ajudar, tá bom? Pode usar o peppermint na praia e o sol. Não faz mal no sol, peppermint não faz mal. Qual que tem que tomar cuidado? Todos os cítricos ou os picantes, né? Então, óleo de cravo, canela, orégano, nem pense em passar na pele, né? Tem que ser bem diluído e também não deve ficar ao sol. Qualquer óleo cítrico que seja utilizado tem que esperar pelo menos 12 horas para ter a exposição ao sol, ok? E para garantir, se você passou no rosto para fazer uma limpeza, por exemplo, o ideal é lavar o rosto antes de sair ao ar livre, ok? Para enxaqueca tem um óleo que sirva? Tem. O peppermint também. Ó, o nosso coringuinho aqui, ó. A gente vai ter uma live só sobre dores, mas esse é o óleo essencial que eu uso quando eu tenho um pouquinho de dor de cabeça devido à tensão mesmo, a muitas tarefas ou não dormir direito, alguma coisa assim. Eu vou passar aqui nessa região, vou passar na testa e vou passar na nuca. Vou ficar 5 minutinhos quietinha ali. Para mim, 5 minutinhos é o suficiente. Eu levanto já outra, pronta para trabalhar, pronta para fazer o que eu preciso, tá? Então, pode usar o peppermint também para enxaqueca. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta que passou. Podem ser usados todos os dias? Podem sim. Os óleos essenciais podem ser usados todos os dias e alguns até várias vezes ao dia, de acordo com a necessidade. O limite que a gente tem é para ingestão de óleos essenciais. Então, é recomendado que durante 24 horas não ingira mais do que 12 gotas de óleos essenciais. Então, vamos supor que eu tô com uma meta ali de perda de peso e eu vou utilizar um blend metabólico da doTERRA, que é o Smart and Sassy. A gente não vai falar dele nas aulas, então eu vou falar um pouquinho dele agora. Se você for utilizar ele antes das refeições, são 3 refeições principais, você vai utilizar, por exemplo, 4 gotas desse blend emagrecedor, né? Esse blend metabólico, 20 ou 30 minutos antes das refeições. Então, você vai usar 4 gotas de manhã, 4 à tarde, 4 à noite. São 12 gotas, é a dose máxima. Eu não posso colocar 10 gotas de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. Primeiro, porque não tem necessidade. Segundo, porque isso pode sobrecarregar o seu organismo. É muito óleo essencial, muita planta. Lembre-se que os óleos essenciais são puros, concentrados. Então, menos é mais, né? Uma menor quantidade com mais frequência tem mais efeito do que uma grande quantidade esporadicamente, ok? Qual óleo vegetal adquirimos com você? Óleos essenciais. O óleo vegetal adquirimos com você
Sim, ele faz parte da lista de produtos da doTERRA. Qualquer óleo essencial ou o próprio óleo vegetal carreador, que é o óleo de coco, pode ser adquirido comigo. Eu só tô dando para vocês uma pausinha até quinta-feira, porque quinta-feira os óleos essenciais vão ser ofertados com condições especiais, diferentes até mesmo da própria doTERRA, tá? Então tem bastante gente me procurando já pedindo produto, pedindo óleo. Faz a listinha, gente. Segura a ansiedade. Faz a listinha de todos os óleos essenciais ou blends que você vai precisar, de acordo com as necessidades que você anotou ali durante as aulas. E na quinta-feira a gente vai falar sobre a aquisição desses óleos essenciais com condições exclusivas, tá? Só para quem estiver aqui participando do mini curso mesmo. O laranja pode usar no sol? Não, não pode. Ele é cítrico, ele pode manchar a pele se você utilizar no sol. É igual a própria planta, né? Se você fizer uma laranjada ou uma limonada, esquecer de lavar bem as mãos e for no sol, vai manchar a sua pele, né? Mesma coisa com óleo essencial. Deixa eu ver aqui. Lavanda eu amo. Usa lavanda até quinta. Isso mesmo, Marília. Até chegar a novidade, né? As condições especiais, vai ter que segurar a ansiedade. Eu tenho uma figurinha lá de uma pessoa mergulhando no potinho de lavanda. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Acho que é isso, né, gente? A gente completou já 1 hora de live. Eu quero agradecer para cada um de vocês que está aqui. Quem ficou até o final, quem não ficou não tem problema, eu vou deixar salvo ali por um tempinho ainda. Quem não assistiu a live de ontem ainda, tira um tempinho, gente, assiste. Eu vou deixar um tempo lá no grupo também para tirar dúvidas, para quem não conseguiu tirar as dúvidas aqui. Como a gente deixou esse tempo para tirar dúvidas aqui, a gente vai abrir o grupo amanhã ao meio-dia, como a gente tem feito diariamente, para que vocês possam tirar as dúvidas, fazer perguntas. Podem ainda convidar mais pessoas, não tem problema. Lembrando que só quem está lá no grupo do WhatsApp é que vai ter acesso à lista de presença para depois receber um certificado online. Vai ter acesso também a um quiz para ver, testar o conhecimento de vocês, testar o que vocês aprenderam na live de hoje. É um quiz super rapidinho, só tem 5 perguntas, você já vê o resultado na hora, do que tá certo, do que tá errado. E é lá através do grupo do WhatsApp que vocês vão receber também todo o material do que foi abordado nessa aula e conteúdo adicional ainda sobre esses assuntos que a gente abordou aqui. Gente, quero mandar um beijão para cada uma de vocês, para cada um de vocês. Agradecer a vocês de verdade por participarem conosco desse mini curso. Ele se chama mini curso, mas ele tem conhecimento grandioso, valioso. Eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. E amanhã a gente está aqui de novo falando... Deixa eu confirmar aqui. É de dores, né, gente? Isso. Exato, dores em geral. Amanhã a gente vai falar sobre dores. Gente, todo tipo de dor que você imaginar. A gente vai da cabeça aos pés, falando de dores dos nossos sistemas corporais e quais são os óleos essenciais que vão nos socorrer nessas dores. Chama sua amiga, chama sua vizinha, chama seu parente. Importante vocês estarem conosco. A gente fica muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento com vocês e transformar a vida de muitas pessoas. Então são já centenas de pessoas que já receberam esse conteúdo e mudaram de alguma forma os seus hábitos e o uso da saúde natural com os óleos essenciais, tá bom? Beijo, gente. Boa noite para vocês. Até mais. Tchau, tchau.